Então a gente está falando aqui de um compilado de coisas que fez mudar a sua mentalidade. Foi numa terça-feira, dia 6/6/2022. Fui no nutricionista, ele me passou a dieta. No outro dia, aí sim eu fui na academia. E assim, eu gostaria de saber de você dessas 3 motivações que você elencou aqui. Qual foi a que te mais motivou para você iniciar? Só que assim, eu não paro. Tipo, eu não largo mão. Eu não consigo mais largar a mão assim. Eu posso errar, mas eu vou voltar. Olá, pessoal! Estamos hoje com mais um episódio do Pod Vida. E hoje o nosso convidado mega, master especial, ele, o Lalão. Gente, se você mora em Várzea Paulista, na região norte, e você conhece o Lalão, você está no caminho certo. E se você não conhece, bom, você não mora muito aqui não, hein? Então vamos lá. Ele, que é pai da Nicole, ele que é pai do Pedro, ele que é o esposo da Jennifer, empresário, barbeiro, presidente da Ponte Preta e tudo isso, gente. E tem uma novidade que ele vai contar para vocês aqui, que é um projeto que ele já vem há algum tempo aqui num treino. E esse treino é para quê, gente? Maratonista. Bom, aqui eu, Elaine Aguiar, vou apresentar um pouquinho dele, tem muita coisa para ele contar para gente. E aqui com o meu parceiro, Wellington Baltazar. é isso aí. Lalão, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. A gente está muito contente de ter você aqui hoje. E assim, a gente já vai direto no assunto principal, né? Porque o Lalão, ele é um cara excepcional e tem uma história de vida aí que inspira bastante gente. E aí, Lalão, como é que tá o sentimento aqui hoje? Muito feliz pelo convite, agradecer a Elaine, o Wellington, o Nenê, né, mais conhecido. Feliz de poder contar um pouquinho da história aí para vocês aí do que vem acontecendo na minha vida. Agradecer a oportunidade, que eu acho que é bem legal contar isso e poder talvez ajudar alguém aí que vai estar podendo ver esse podcast aqui com a gente aqui. Espero que inspire pessoas e dê muito certo. E não tenha dúvida, Lalão, porque o pessoal tá vendo assim o Lalão aí assistindo, o cara todo encorpadão, forte aí, vai ter uma história de vida aí muito bacana que pode compartilhar. Lalão, eu queria já direto ao assunto, né? Porque, pessoal, hoje a gente fala muito de dar corpo, alma e espírito sempre alinhado, né? E eu sou um amigo seu há mais de 12 anos, né? E eu vi o seu processo, porque, vamos dizer assim, um ex-obeso, um ex-gordinho, como é que é isso, Lalão? Como que a gente pode falar? Porque, cara, você pesava quanto e como que você conseguiu mudar essa mentalidade para estar aqui hoje, assim, dessa forma e treinando para ser maratonista? Porque eu corro e eu sei a dificuldade que é correr 5 quilômetros. Agora, correr 42 quilômetros, 142 metros, cara, não é para qualquer um. Então, já mandei várias perguntas aqui que eu tô curioso. Então, assim, eu tava com 122 quilos, tava muito, muito gordo, ex-obeso, né? Não é nem ex-gordinho, que gordinho não tem como, é ex-obeso mesmo, tá muito, muito grande e tava me incomodando, muito. E o principal, não vou negar, que eram as crianças que eu pensava. As crianças, porque não conseguia fazer quase nada com eles, né? Não tinha pique, não tinha ânimo. Segundo foi que muita pessoa da minha idade estava tendo infarto, acaba dando medo também, e nisso a gente já pensa no automático nas crianças também, que a gente quer criar eles o máximo que a gente conseguir. E, cara, uma coisa que me incomodava bastante era a roupa. Eu só tava comprando roupa que me servia, não era a roupa que eu gostava. E era uma coisa que, meu, é muito ruim também.
E foi aí que começou a entrar na minha cabeça, eu falei, meu, preciso mudar, preciso mudar. E chegou um dia que eu falei, meu, é agora eu vou. E, e eu fui primeiro onde eu sabia que era o que ia resolver o problema, que é a alimentação. Eu fui até no nutricionista antes de procurar treinar. Eu fui, aí tem um amigo meu que me passou o contato, o Patrick. Falei pra ele, falou, mandou o contato, né? Entrei em contato com o nutricionista, marquei, falei, ó, eu já tinha passado outras vezes, tinha tentado, né? Na verdade, fazer não foi uma coisa de tipo, deu ontem na cabeça, eu vou mudar. Eu já estava tentando, já tinha alguns anos já, na verdade, e não estava conseguindo. Entrava na academia, parava. Aí, dessa vez eu coloquei na cabeça, falei, eu vou no nutricionista e vou fazer valer a pena, vou fazer valer a pena esse investimento que eu vou fazer. E foi aí, eu lembro, foi numa terça-feira, dia 6 de 2022. Aí fui no nutricionista, ele me passou a dieta, no outro dia aí sim eu fui na academia, aí desde então, graças a Deus, só vim tendo resultado, tipo, uns 3 primeiros meses foi 15 quilos, só que é assim, é um processo que a gente, é muita cabeça, não tem, o treino, eu acho que você treinar, 1 hora, 1 hora e meia ali do seu dia ali é rapidinho. O resto que é alimentação, que é a cabeça, que daí que é o complicado. Você brigar o dia todo com você pra você não comer errado, pra você manter aquela dieta. Mas assim, não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Eu também achava que eu não. Eu bebia bastante também, né? E eu achava que eu não ia conseguir ficar sem beber. Hoje em dia já não ligo mais pra cerveja, faz tempo que bebo assim. A última vez que eu bebi foi em janeiro, mas eu passo agora 5 6 10 11 meses sem beber, pra mim não faz diferença nenhuma. E eu venho aí nesse projeto aí da maratona, que era, É, comecei aí ela em janeiro treinar, que tinha uma maratona prevista para dia 6 desse mês aqui que passou agora de abril. Aí vim me preparando, correndo bastante, tipo assim, corri distâncias que eu nem imaginava que eu conseguia correr, é isso entendeu? aí. Eu não imaginava que... Eu aceitei um desafio que um cliente meu fez, falou, não, vamos aí e tal. Falei, ah, não, vou aceitar o convite, vou encarar, mano. Que eu só fazia a prova tipo 5 10 isso daí, então pra mim já tava no meu conforto, então eu ia de boa. Aí a hora que ele falou 42, eu falei, meu, puxar, tem que treinar, né? Aí eu comecei nessa pegada, fui de janeirão, correndo, tipo, treinava de manhã, corria um pouco na academia, chegava à noite em casa, saía pra rua correr mais um pouco ainda, não, só pra fazer volume, pra pegar resistência. E aí, infelizmente, chegou na semana da prova, eu tive dengue, foi sem chance, não teve condições de correr, o corpo não tinha, só queria cama, só cama, dormir. Recuperação é um pouquinho mais lenta, né? Mas assim, é um projeto que não acabou, não acabou. Não fiz a prova que eu queria, mas assim, os treinos valeu tem grande valor, Sim. porque assim, que nem eu falei, eu corri distâncias que eu nunca imaginei correr antes, nem imaginava que eu conseguia correr tudo isso. E, e vou ainda esse ano aí, se Deus quiser. Não vou Não, parar isso não, eu vou continuar os treinos, para a hora que aparecer uma eu já vou estar preparado e vai acontecer, mano. não tem dúvida. Vai Eu acontecer. encontrei com o Lalão, Elaine. Acho que a gente estava junto correndo lá no parque da cidade. Foi. Aí você tava meio chuviscando, você apareceu do nada. Eu falei, Lalão, e aí, beleza e tal. Falou, cara, tô vindo lá do Vale Do Azul, né? Vale Azul, Pô, e aí Passou igual um flash. passou que nem um foguete. Eu falei, caraca, meu, o Não. homem tá brabo mesmo. Então, eram os treinos que a gente fazia. Tipo, eu fazia antes, tipo, antes de janeiro, eu tinha feito o que a turma fala o 21 aí, a meia maratona. Acho que eu tinha feito 2 vezes, só num sofrimento danado. Aí, depois que começou janeiro e tal, fui treinando, agora 21 já ficou, tipo, não é mais aquele bicho papão que via antes e já aconteceu muitas vezes, já fiz até Nossa, distâncias muito legal. maiores já, né? Sim.
Eu acredito, assim, por exemplo, eu e a Elaine também corre, né? Eu não tô, assim, tão disciplinado como você, Lalão. Perto de Aham. você eu Ah, tô iniciando ainda, mas 10 km já fiz, né, Elaine? A gente já fez 5, várias provas. eu vi fazendo as fotos suas, os treinos. E aí, uma coisa que eu acredito que a corrida tem relação também com essa questão de controle ali da nossa mente, né? Para a Sim. questão da alimentação, questão de outras coisas. Aham. Porque quando a gente, por exemplo, para mim, correr 1 quilômetro, nossa, nem passava na minha cabeça que eu conseguiria correr, né? E a partir do momento que eu fiz a primeira vez, opa, já consegui. Aí 5 a mesma coisa, opa, para mim é tranquilo. Hoje eu faço 5 km É. assim. E eu acredito que isso deve ter relação também, né, Elaine? O que você acha? Com a questão da alimentação. Porque talvez no primeiro dia foi difícil, na semana foi difícil, né? E se você puder falar como que foi mais essa experiência, né? Da questão do processo de emagrecimento. E o quanto isso tem relação, ou eu estou falando bobagem? Nem um pouco. Eu lembro quando eu. A alimentação é essencial, não dá pra fugir. Por mais que é o mais difícil, mas é o que faz o milagre, né, entre aspas, acontecer. É, eu lembro até hoje, quando eu comecei a correr, eu comecei na academia e tal, mas aí eu gostava de correr na rua. Gostava assim. Eu via o pessoal na rua e achava legal. Mas eu É. nunca tinha encarado, entendeu? Eu achava legal, falei, meu, isso daí é legal, o pessoal correndo e tal. Eu vou tentar um dia, né, meu? Aí beleza, um dia eu encarei, falei, não, eu vou sair pra rua, vou correr. Aí eu fui num trajetinho de 3 km. Eu, aí eu não consegui correr tudo, né? Tava grande ainda, pesado. Aí corri o que eu consegui, andei um pouco e fui assim. E foi vários dias, viu? Aí me começou a dar dor na canela. Canelite, né? Que fala dos corredores bastante tem. Fui tratar, porque eu não queria parar. Que daí eu, por mais que eu tava sofrendo, mas eu já tinha pegado o gosto da corrida. Não tinha feito o que eu queria ainda, mas já tinha pegado o gosto. E aí eu fui até de tratar. Tratei da canelite e tal, voltei. E nisso que eu tava tratando, eu já tinha uma prova de 5 km inscrito já. Já tava pra. Aí acho que foi 2023, eu acho, que eu fiz a primeira provinha. Lá do Paulista, que vai ter agora em junho também, de novo, no aniversário do Paulista. E aí tal, deu certo a fisioterapia tal, a canela, aí fui e fiz a primeira de 5 km. Aí é assim, é que nem a gente fala, nem você falou, corri o 1 km, consegui, agora eu quero mais. Eu via o 10 km pra mim uma coisa impossível também. Que depois você faz 5, você quer aumentar, mas fala, não. Aí eu vi uns brother meu corria 10 km, falei, meu, como que esses caras conseguem correr 10 km, mano? É muita coisa, mano. É foda, né? É. Aí, meu, aí foi aquele processo, tipo, aumenta 1 km aqui, aumenta outro ali. Até que um dia eu cheguei, eu fui, eu falei, ó, vou correr até alcançar. A hora que eu tiver esgotado, eu paro. Na hora que eu vi, já tava quase 9. Falei, então agora 10 vem, mesmo que eu for arrastado. É bem assim mesmo. Lala, você falou pra gente aqui de 3 motivações, né? Que fez com que você entrasse nesse processo de emagrecimento. Uma das motivações que foi a questão da família, quando você fala crianças, né? São seus filhos ali, a sua esposa. Você falou também a questão da saúde, pessoas da sua idade, que eu acredito que é a mesma idade que a nossa também, que tem infarto, né? E você falou também da questão das roupas. A roupa entra muito a questão da autoestima, né? Sim. A gente tem um cunhado que ele é bem gordinho, pra gente não falar gordão, né? Ele tá assistindo, ele vai ficar bravo comigo. E ele fala isso, ele fala assim, gordo usa o que eu tenho, não é o que a gente quer, né? É. E assim, eu gostaria de saber de você, dessas 3 motivações que você elencou aqui, qual foi a que te mais motivou para você iniciar para esse processo que hoje você já superou, né? Porque não é a mesma pessoa, gente. Não, Se o Lalão permitir, a gente vai colocar depois a Pode. foto do antes e depois dele para vocês verem que a gente sim. tá falando a verdade. Pode ser. Porque quando o Wellington me mostrou o Lalão correndo, ele falou assim, Lalão. Eu falei, Lalão? Né? Quem que é Lalão? O Lalão lá, o cara que eu cortava o cabelo.
Falei, ah, não é ele não. Aí ele pegou, entrou no Instagram dele, mostrou a foto dele pra mim. Eu falei, meu Deus, inacreditável. Então, ouvindo você falar dessas motivações, que são muito fortes pra mim, qual delas que você acredita que fala, que mexeu mais assim com a sua mente? Eu preciso iniciar por isso. Não pra isso, mas por isso. Ah, por conta de acontecer alguma fatalidade. Não tem, infelizmente não tem gordo saudável. Essa é a verdade. Não, a gente escuta bastante gente falando, ah, eu fiz o exame, não tenho nada, mas tem, acredita que tem. Não, eu acho que é ilusão você estar muito acima do peso, com o corpo muito, com muita gordura e você não ter nada, é impossível. Pode ser o exame lá, não dá nada, mas se parar para fazer um geralzão, alguma coisinha vai ter e, tipo, eu acho que é mais um medo de acontecer a fatalidade mesmo e, tipo, deixar minhas crianças, minha família, minha esposa e, não ver eles crescer. Eu acho que isso daí, depois que a gente tem a família, tem os filhos, é o que a gente pensa, mano. É isso, né, A gente? gente deixa de comprar roupa pra gente, a gente deixa de comer e é pra eles. Então, tipo, se eu não cuidar de mim, como que eu vou cuidar deles? Entendeu? É isso, você falou algo muito forte agora, né? É, Que é a questão, assim, do exemplo, né? Se eu não der o exemplo pro meu filho, como que eu posso cobrar dele? é, Como que eu posso falar pro meu filho se alimentar bem se eu não me alimento bem? Como que eu posso exatamente. falar pro meu filho que exercício físico faz bem se eu não faço? O Lalão tá dando uma aula aqui pra gente de várias isso aí. lições, até de como você cuidar dos filhos, gente. Presta atenção no que ele tá falando. E Lalão, tem mais uma curiosidade aqui que você falou. A questão do emagrecimento é uma questão muito forte, mas eu li um artigo esses dias, que depois eu posso até gravar um podcast falando sobre ele, da questão da função do excesso de peso. Que o excesso de peso, ele tem 3 funções que esse cientista, ele tem um artigo, ele prova isso, que é a função do PDF, que ele fala que é proteção, ele fala que é a defesa, e ele fala que é a força. No caso dos homens, isso é muito mais forte. Ele fala muito quando o homem, até quando o homem casa, o homem fica mais gordo, porque ele tem que essa questão da proteção, que ele vê ficando grande, 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 para proteger a sua família, para ele ficar mais forte. Mas isso é tudo inconsciente e a gente acaba não tendo controle. Por isso que muitas vezes a gente começa no processo de emagrecimento, a gente desiste, porque isso não está muito certo dentro da nossa cabeça. E você tocou num ponto assim essencial que acaba aqui explicando toda essa teoria desse cientista, que é a questão da reprogramação mental. Porque se você não conseguir colocar isso, condicionar e programar a tua mente, você não vai para lugar nenhum. Você começa um processo e você é vencido pelo seu ambiente. Porque, Lalão, tenho certeza que você é convidado para um churrasco por aí, para aquela cervejinha, para aquela lasanha, Ah, né? lasanha, nossa. Né? Tudo aquilo que a gente fala, não tem como resistir. Mas o Lalão tá dizendo pra gente aqui, ó. Se você perder por uma batata frita, você vai ganhar de quem, cara? É Né? isso aí. Mas conta aqui pra gente, Lalão. Como que foi essa parte de reprogramar ou programar, como você achar melhor dizer, da sua mente? Ó, na parte da mente, a gente tem que acreditar que a gente vai conseguir, não é? Daí é o tipo, por mais que é difícil falar não, eu vou fazer, então eu acho que é um compromisso que você tem que assumir, mano. A partir do momento que você fala que não, eu vou fazer isso, você tem que ir até o fim, mano, porque eu acho que é essencial. Mas assim, eu comecei sinceramente por bater na minha cabeça. Falei, não, eu vou mudar, eu vou fazer. E no decorrer desse processo aí, o que está me ajudando bastante é livros. Eu não lia, comecei a ler e bastante coisa assim, nossa, que me ajuda, porque eu vou falar, eu não sou assim 100% regrado. Eu erro, tem semana que dieta que eu pego que eu acabo errando na semana. Só que assim, eu não paro, tipo, não largo mão. Eu não consigo mais largar a mão assim, eu posso errar, mas eu vou voltar.
eu vou voltar, porque eu sei que, tipo assim, me faz bem, eu me alimentando melhor, eu treino muito melhor, eu corro melhor, você entendeu? Sim. Porque o corpo não está inflamado, você só colocou comida boa no corpo, então não tem como, né, ficar ruim. Então, às vezes, por mais que a gente tenha o deslize, eu acho que assim, a gente não pode largar a mão de tudo. Aquilo que você colocou na sua cabeça, você tem que ir. E como eu falei, a parte mental eu acho que o bastante que me ajudou foi os livros. Muito livro, tipo, é um hábito que hoje em dia eu acho que também eu não consigo ficar sem. Não consigo ficar sem, porque me ajuda muito. Nossa. E é o que consegue me manter centrado. Sim. Centrado, porque aí você pega um livro, tipo, você fala, tá lendo de um assunto, aí você pega outro, que tipo assim, parece que mesmo que é de assunto diferente, você consegue juntar com outro e que consegue ficar dentro da sua cabeça, cara. Que nem eu tô lendo um livro agora que chama Obstáculos é o Caminho. Meu, que livro, mano, bom demais, bom demais. E fala de negócio de processo, assim, conta bastante história. E esses dias eu li um capítulo que fala do pessoal que era de um time de futebol americano. E tipo, o treinador deles fala assim, meu, a gente não tem que pensar no título, a gente tem que pensar no processo de cada dia. Sim. Você tem que fazer seu melhor hoje. Não pode pensar no amanhã se você vai ganhar o campeonato ou não. Já começou já, a gente já tá batalhando aqui, então é cada dia, mano. Cada dia. Isso. Você vencer hoje, amanhã você vê o que você faz, mas tipo assim, hoje que é o importante. Não É tem isso aí. que pensar no amanhã. É porque assim, a gente começa, né? A gente começa a fazer o emagrecimento, a gente já pensa daqui 3 meses, 4 meses, com 10 quilos a menos, 20, e aí que às vezes acaba se atrapalhando. Porque Se frustra, né? se frustra. Se frustra, porque às vezes acaba errando um pouquinho mais. Você come aquele bombom, tipo 2, 3 bombom a mais que não era pra comer. Aí você, daqui não vai dar nada, não, tá tranquilo. Entendeu? E é aí que acaba acontecendo as coisas, mano. Você errando. Ô Lalão, aproveitando o gancho assim, então a mudança de hábito, né, da questão de alimentação, ele vem como se fosse uma engrenagem na sua vida. Aí você traz a questão do livro, aí você com certeza esse parceiro seu, Patrick, né? Isso. Patrick que te indicou, é um contato, é um amigo, é uma pessoa que te influenciou para algo bacana, então te apresenta lá o André, inclusive você Sim. me apresentou, olha como que é a conexão. Esse movimento, através que o Patrick te indica, um profissional, e chega lá, ele te dá esse suporte também, né? Porque eu fui lá e eu vi como que é o tratamento do André, cara, excepcional. E ele começa a te explicar o processo. Aí você começa a ir na academia, começa a conviver com outras pessoas que pensam nisso. Aí você começa a acessar livros. Então a gente está falando aqui de um compilado de coisas que fez mudar a sua mentalidade. Totalmente, Entendeu? totalmente. Ambiente, né? Inclusive até a Jennifer fala, meu, você mudou tanto que às vezes nem eu tô te conhecendo mais, é muita coisa, tipo, eu pedi pra Deus pra mudar, mas tipo assim, não foi, eu não achei que ia ser tanto assim. Mas assim, é muito bom, é muito bom, porque muda tudo, não tem como você falar que não muda. Às vezes eu vejo muita gente falando assim, mas fazer dieta é passar fome. Meu, não vou falar pra você que não passa fome, que passa assim também. Mas é coisa que, o corpo aguenta. Mano. O corpo aguenta. É só convencer também... a mente, que a turma fala. Convence a mente que o corpo aguenta. É isso que eu ia falar agora. Você falou algo no início, Alão, que pra mim também é muito importante. O compromisso com a gente mesmo, né? Quando você dá a palavra pro outro, a gente fica preocupado em cumprir, né? Fala, nossa, mas eu prometi aquilo pra aquela pessoa, né? Eu tenho que fazer. E quando a gente promete para nós mesmos, né? Nós somos as pessoas, a pessoa mais importante da nossa vida. E eu sou suspeita para falar de livros, porque eu já cheguei a ler um livro por semana. Gosto de ler muito, muito mesmo, né? E o qual tu falou, essa questão de mudança de ambiente, né? Porque uma coisa leva a outra. A questão do compromisso com nós mesmos e como condicionar a nossa mente. Eu acredito que indiretamente também fui influenciada por você, né? Porque
O Wellington foi no seu nutricionista, que pediu pra mim ir no seu nutricionista, eu fui no seu nutricionista, que meu filho foi. Aí ele começou com a dieta dele, aí ele ficava comendo as coisas que eu falo que eram umas coisas sem graça, porque eu sou uma pessoa que eu como com os olhos, né? Então eu disse, nossa, aquela pizza, não vou comer essa pizza? Aí eu ficava pensando em casa, falei, se eu comer essa pizza e ele com a dieta dele, eu não tô contribuindo com ele. E se eu amo meu esposo, eu tenho que começar a entrar junto com ele nisso. Aí a gente começa a fazer, a gente faz as nossas marmitinhas lá, bonitinha, entramos na dieta junto também. E aí ele começou a correr. Aí ele falou assim, eu falei, eu correr? Nossa. Eu falei, eu até penso em caminhar, mas quando eu lembro que é a pé, eu desisto. Eu era esse tipo de pessoa também. Aí eu comecei a caminhar e ele correndo, eu caminhar e ele correndo. Não, acho que eu consigo correr um pouquinho, né? Aí como que eu comecei a condicionar a minha mente? Só para você entender também, e eu me identifiquei muito quando você falou que começou quando eu estava 9 km. O Elton me inscreveu numa corrida sem minha permissão. Foi lá, me inscreveu, falou, a gente vai, tá? Eu fiquei com tanta raiva, Lalã, tanta raiva. Porque assim, eu sou muito competitiva e eu não aceito perder para ninguém. Aí eu fui correr lá num condomínio fechado, lindo condomínio, gente chiquérrimo. Aí o pessoal correndo, o Elton disparou, sumiu, e eu fiquei lá no fundo. Corri um pouco, chegou na metade, nem na metade, um pouquinho, já cansei. Não queria mais. Não queria mais. Eu falei, mas vou ter que ir até o fim agora, né? Era 5 km só. Eu falei, não, tem que ir até o fim. Aí eu corri. Aí eu vi que tinha umas 3 pessoas atrás de mim. Falei, bom, eu ganhei desses 3, eu não fui a última, então não perdi, né? Aí eu falei, então eu vou diminuir um pouquinho. Quando eu diminuí, passou 3 senhorinhas, gente de cabeça branca, passou na minha frente. Aí eu cheguei... Eu só não perdi por uma outra senhora que estava lá. Mas as duas, bom, foi um fiasco. Fiquei uma semana com as pernas doendo, a coxa doendo, a coluna doendo. Gente, doía tudo. E eu brigando com ele, falei, só culpa. Mas eu falei, poxa, eu acho que eu consigo de novo, né? Porque daí eu peguei gostinho. Aí a gente foi correr no Parque da Cidade, que foi quando a gente te viu lá. E aí como que eu fiz junto com a minha cunhada? Eu falei, convidei minha cunhada, eu falei, alguém me sacaneou, eu tenho que sacanear alguém, né? Alguém tem que ficar. Aí eu peguei, chamei a minha cunhada Kelly, eu falei, viu, Kelly, vamos correr? Ó, a gente vai correr daqui até a lixeira. Aí ela, vamos, a gente correr até a lixeira. Eu falei, vou condicionar minha mente que é um pouquinho. Aí correr até a lixeira. Aí eu falei, Kelly, agora a gente correr da lixeira até o poste, correr da lixeira até o poste, do poste até a outra lixeira, e fomos indo. Quando vi, a gente correu o parque inteiro. E ela morrendo. E eu tava bem até. Eu falei, poxa, então é assim. Então eu preciso condicionar minha mente, que é só mais um pouco. Só mais um pouco. E aí quando eu vi, eu já consegui fazer tudo. E você colocou aqui também uma metodologia que é japonesa, que você falou, do livro, que é o Kaizen. É ser hoje melhor que ontem. Então hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. É um pouquinho assim, a cada dia. Um pouquinho a cada dia. E é assim que você falou. É porque às vezes a gente já quer vencer tipo 10, 15 dias num dia só, né? É isso. A gente já quer vencer os 4 meses que tá pra vir ainda, então é aí que a gente acaba se perdendo. A gente se perde porque é difícil, a cabeça nossa é difícil. Tipo, a gente tá pensando uma coisa agora, 5 minutos daqui a pouco, a gente já não quer mais aquilo. E se a gente não firmar no que a gente tá no propósito de fazer, a gente se perde. Isso é fato. E assim, eu acho que é muito mental. No meu último treino longão que eu fiz agora e recente, eu saí de casa, eu tinha que fazer 30 km. Eu saí de casa, aí eu comecei, no segundo km eu já não queria mais. E era eu pensando, nossa, aí o trajeto, eu falei, nossa, eu tenho que ir até lá na frente, até lá Campo Limpo, voltar, depois... E eu já estava sofrendo no segundo km, tinha mais 28 pela frente ainda. E eu falei, só que tipo assim, aí eu pensei, eu falei, hoje é o último domingo que eu consigo fazer um longão. Se eu não fizer hoje, eu não vou fazer mais longo antes da prova. Aí eu fui rodando, tentando pensar em outra coisa, rodando ali. Aí eu tava ali em frente ao Boa, né? Aí eu saí para Campo de falei, quer saber, eu vou lá. E se eu não conseguir, eu chamo o Uber, eu chamo alguma coisa e eu volto embora, mano. Aí eu fui, aí o corpo vai indo. Fui até Campo Limpo, voltei. A hora que eu cheguei aqui na MEC, tinha dado 22. Tinha mais 8. Eu falei, eu acho que eu já vou voltar pro Boa, acho que tá bom já. Não? Só que no meu trajeto eu tinha que ir lá pra
pra Frangodoro, entrar lá no Jardim Bahia, lá perto do sindicato lá, pra dar os 30. Eu falei, quer saber? Eu não tô querendo ir, mas eu vou. Mano. E onde eu parar, qualquer coisa, eu pensei a mesma coisa, eu chamo o Uber de novo. Aí eu fui, mano, fui, chegou lá, 30 km, a hora que bateu na Avenida Bertioga de novo, falei, tá vendo? Não queria ir, no começo, não queria. Só que aquilo lá era o último treino. Se eu não fizesse aquele longão aquele dia, eu não ia fazer, porque daí eu tinha mais um domingo antes da prova. Só que daí o pessoal indica já não fazer mais longão para não cansar muito, entendeu? Já pegar aquela semana ali mais de descanso, mano, só fazer umas rodagens bem leve. E aí eu falei, quer saber, então eu vou matar esses 30 aí, mesmo não querendo, mas eu consegui. Mas foi a cabeça, mano. A cabeça tava querendo sabotar. Eu Sim. já não queria mais. Eu falei, não, eu vou fazer porque tem que fazer. E tava tudo aí, né, Lalão? As ferramentas estavam tudo aí. É, Só precisou do gatilho certo para despertar esse novo Lalão. e tipo, exatamente. Nem eu sabia, que nem eu falei, nem eu sabia que eu corria essas distâncias, nem eu sabia que eu seria capaz de perder 40 quilos que nem eu perdi. Eu baixei, cheguei a bater 82, tava com 122, cheguei a pesar 82, agora não tô muito longe também, tô com 84, eu acho. E assim, meu, mudou tudo na vida, tudo, Muda, né? tudo. Porque você, que nem, a partir do momento que você começa a ter disciplina com o seu corpo, você tem disciplina no seu trabalho, você tem disciplina na sua parte financeira, você tem disciplina com a sua família, é tudo, mano. É uma É engrenagem, automático, né? tudo você quer arrumar. Tudo que você vê que tá desarrumado, você fala, não, dá pra arrumar isso daqui, dá pra melhorar. Aí você vai, mano. E você vai, tipo, é a melhor coisa que tem. Eu acho que a melhor coisa que eu fiz na vida até hoje, acho que foi isso. Porque deu uma mudança absurda, mano. Absurda. Coisa que, muita coisa que hoje em dia eu faço, que eu não fazia. Não era parte da minha vida. E é só coisa boa. Só coisa boa. Então, não tem por que parar, entendeu? Nem porque agora 2 semanas aí, casa da dengue parado, nossa, tava desesperado pra treinar, mano. É. E que por mais que eu fale bastante de corrida e muita gente acha que eu só corro, eu faço musculação também e é o que eu mais gosto. A musculação é o que eu mais gosto de fazer, é a musculação. Tanto que eu não abandono a musculação. Eu gosto da corrida, todo domingo vou correr e tal. Mas o que eu mais gosto mesmo é a academia, mano. É a musculação. E é impressionante, Lalão, ver você, porque assim, você, às vezes que eu te encontrei, você estava correndo sozinho. Ou às vezes com um ou dois parceiros no máximo. Mas a maioria das vezes, quando você sai para rodar, roda sozinho. Sozinho. Então, é mais impressionante porque quando eu comecei a correr, eu não tinha, que nem a Elaine falou, ela ainda não participava, então vamos dizer assim, já não tinha uma galerinha ali na minha família. Então eu comecei a correr, eu vi lá a prova da TVT, eu falei, cara, quero fazer esse negócio aí, vamos ver se eu consigo. Fui lá, completei, fiz em 33 minutos, 5 km, nunca tinha treinado. Quase morri, mas eu fui, porque na hora de estar ali um monte de gente, você Te empurra, a empurra, prova te empurra, empolga, e aí eu não conhecia nada, eu fui logo na frente, Lalão, logo ali na frente. O povo atropelando, eu tenho que correr, senão o povo vai passar por cima de mim. Acho que tinha umas 5 mil pessoas naquela prova ali, e foi desse jeito que eu fiz a minha primeira prova. E aí eu comecei a correr, indo ali no Bertioga, corria sozinho. Só que assim, eu ia num dia, faltava 2, ia no outro e tal, e não tinha aquela rotina. E eu falei, cara, preciso arrumar uma turma boa aí pra mim que corre. Aí eu vou lá no Google, pesquisei lá, encontrei a assessoria do Rogério, inclusive um abraço, Rogério, parceiro, gente boa, e comecei a correr com os caras. E aí você vê lá um monte de gente que já faz maratona, o outro corre 10, o ambiente te empurra. Aí eu falei, pô, Você quer melhorar, automático. eu vou melhorar. E aí comecei a melhorar. Então eu fui para uma turminha boa, entendeu? Aprendi a me aquecer, aprendi a fazer alongamento, o pós, o antes. Então ele me deu uma assistência ali legal. E para mim já era difícil. Agora eu imagino você que faz tudo isso e faz isso sozinho, só você e a sua mente. E com eles já era difícil, imagina sozinho rodar desse jeito. Ó, eu vou falar a parte de treinar sozinho, que eu tive experiência com um amigo meu, que
nessas tentativas de academia que eu tava tentando aí, tentei andar de bicicleta, tentei crossfit, e não ia. Aí, numa dessas tentativas que eu tentei academia, eu ia com um amigo meu. E, tipo assim, eu dependia dele para ir, porque a academia era longe, ele ia de carro, ele passava de carro me pegar, não tinha carro na época. Ele passava de carro me pegar e a gente ia. Aí eu acordava, ele falava, pô, não vou hoje. Putz. Ah, eu não vou hoje. Ah, aí eu desanimei, aí eu parei. Isso já tem bem antes dessa época agora que eu tô treinando. Sim. Aí, desse dia eu falei, quando eu treinar, eu vou sozinho. Eu não quero mais, tipo assim, é legal você treinar com alguém, é óbvio. Sim. Você treinar com alguém é legal, gostoso. Mas assim, eu falei, eu vou aprender a treinar sozinho. Que quando alguém quiser treinar, quer ir comigo? Vamos. Se não vai, eu vou do mesmo jeito, entendeu? Então não vai mudar a minha rotina. Não vai me atrapalhar em nada. E foi o que aconteceu. E eu aprendi. Falei, eu vou, tipo, vamos. Eu até chamo os camaradas, vamos aí. Não, vamos. Chega na hora, não vai. Eu vou embora. Se quer ir, vamos. Se não quer, É isso aí. cada um Paciência. por si. Porque assim, por mais que a gente às vezes treina junto, eu acredito que cada um tem seu objetivo. Entendeu? Cada um tem seu ritmo, cada um, tipo, uns pega mais peso, outros pega menos, um corre mais rápido, outro corre mais lento. Você vai ali, aí tipo assim, você vai no ritmo do sempre estar junto com a pessoa, mas a pessoa tá num objetivo, você tá no outro. Não, cada cabeça tá com o seu pensamento. Sim, Então, por mais que tá junto, mas tá fazendo treino diferente. sim. Você entendeu? E o importante é você estar fazendo e ele também. Não é. Nesse caso específico, a força da sua mente, a força de mudança mesmo, esses gatilhos que você todo já citou aqui, que faz isso acontecer, né, Alan? Não, sim. Porque a partir do momento que você começa, tipo, ó, que nem assim, eu tava falando, às vezes a pessoa que você está correndo já tem mais resistência que você já não tem tanto, então você tem que você saber o que você está fazendo, o que você quer da sua vida, o que você, onde que você quer chegar, entendeu? Então, vai depender de você. Por mais que você tá com alguém, depende de você. Todo o Sim. trajeto que você vai fazer, você que vai ter que correr, você que vai ter que suar, que passar pelos caminhos, pela subida que vai ter, entendeu? É isso. É isso aí, mais uma lição que o Lolão tá passando aqui pra gente. Dependa única e exclusivamente de você. O que o Lolão colocou. É legal você fazer um exercício em grupo, ter um parceiro, uma parceira ali, mas isso que você falou é muito importante. Porque às vezes a gente pode até se comparar ao outro. Como você falou, tem gente que corre mais rápido, tem gente que corre mais lento. O que corre mais lento, talvez ele tenha até um objetivo de correr mais rápido. Mas quando ele vê o outro indo mais rápido e ele não consegue, isso pode até desanimar. Fala, poxa, eu não estou conseguindo. E aquele que corre mais rápido vai pensar também, poxa, eu vou ter que diminuir meu movimento aqui porque eu preciso dar uma assistência aqui para o meu coleguinha. Então, a corrida, eu acredito que é muito isso. Porque, Lalão, eu fiz um desafio comigo mesma o ano passado. Que foi correr 30 dias, 5 km por dia. Sozinha. Então, eu acordava de manhã, ia fazer e não esperava ninguém, nem o Wellington. Falava, você quer ir? Se demorou para levantar, eu já fui, né? E fazia. É ótimo isso. E teve até um dia que o pessoal, minha família me falou assim que eu tava meio maluca, né? Que o pessoal começa a achar que a gente tá maluca até depois começar a correr com a gente, né? Que foi no próprio Natal, a gente foi em casa, a gente sempre faz comemorações, na nossa casa. E como a gente tinha muita coisa para fazer, eu não corri nesse dia durante o dia. Mas o pessoal foi embora, era quase 10 horas da noite. Eu falei, bom, não deu meia-noite, então o dia não acabou, né? Então eu não posso deixar o meu desafio para trás. Isso foi em dezembro. Aí eu fui correr no Natal. Faltava, acho que uns 40 minutos para virar o dia. E eu tinha um objetivo comigo. Que era, se eu falhasse um dia, eu tinha que começar a contagem do zero. Eu perdia tudo. E eu perdi algumas vezes que eu comecei a fazer. Eu tive um curso para ir, eu não corri. Eu falei, poxa, eu tinha corrido já 7 dias, eu tive que começar do zero. Porque é isso que você falou, de uma forma muito assertiva. Depende só da gente. Condicionar a nossa mente, condicionar nosso corpo. E até mesmo condicionar o nosso espírito. Porque quando a gente está sozinho, a gente organiza muito também essa parte nossa espiritual, né? Sim. Porque você vai se conectando, né? E assim,
É aquilo lá, que nem eu falei, o treino é 1 hora e meia. O resto do dia, que daí você vai separar do seu parceiro. Aí é cada um por si, mais uma vez, que daí é a parte difícil da comida, você se lidar com você mesmo, que é o nosso maior inimigo. Eu acho que é a gente mesmo, sempre foi, né? É. E, e eu acho que é isso, cara. Eu quis aprender a treinar sozinho por conta disso, mano. Por conta disso, porque falei, meu, eu não quero depender de ninguém assim pra fazer as coisas. Eu quero fazer por mim. Então, não posso esperar o outro lá. Eu não posso pagar pra ele correr pra mim, entendeu? Não posso pagar pra ele treinar pra mim, né? Vai lá, corre lá sem tempo pra Que mim. nem minha rotina. Eu acordo pra mim treinar, eu acordo 15 para as 4 da manhã, todo dia. Todo dia não, de terça a sexta, que daí eu vou na academia, né? Que de segunda eu tô em casa, que eu não trabalho, aí eu acordo umas 4 e pouquinho, mas até segunda-feira é cinco para 5 eu tô na frente da academia, mano, esperando a academia abrir, entendeu? Aí o resto da semana é 15 para as 4, eu levanto, faço meu café para me levar e saio de casa, ainda dou uma caminhadinha de uns 15 minutinhos até o ponto ainda, tem que pegar o ônibus para ir pra academia. Aí eu vejo a turma falando, eu não vi, gente que mora perto da academia, eu não vim ontem, tava chovendo, eu tava, não dava pra mim, o carro tava ruim, eu falei, ô louco, você nos 5 minutinhos você tá na academia, cara. É uma desculpa que hoje em dia, tipo assim, a turma fala, na minha cabeça fala, não é possível, mano. É, Ô, eu vou ter vezes que eu vou debaixo de chuva. é que você tá no outro nível, né? Agora Eu vou você debaixo tá... de chuva, tipo, que eu sei, eu falei, meu, se eu não for, a minha cabeça não vai ficar boa, entendeu? Então eu tenho que ir. O pior é que é assim mesmo, Eu cara. tenho que ir, às vezes tá chovendo, nossa, a hora que eu vou sair de casa tá chovendo. Eu já acordei a Jennifer, meu, pra ela me levar no ponto, pra mim não perder o dia do treino. Sim. Porque ano passado mesmo, eu acho que eu fiquei. Nossa, se eu faltei assim durante a semana, de segunda a sexta, dá pra contar nos dedos. Dava pra contar nos dedos, Sim. porque é um compromisso que eu tenho comigo. Às vezes ela também dá uma cutucadinha, né? Mas você não para, não sei o que tem, você não descansa tal. E às vezes a gente tá cansado, mas a gente quer ir, mano. Mas isso E que é importante, né, Lalão? Você já Aproveitando se assim programou o totalmente gancho, pra né, isso, Lalão? E assim, para todo mundo que está acompanhando até aqui o nosso podcast, dá para ver que a mudança de hábito que fez você colher esse resultado. E do momento que você vai lá, vamos fazer essa linha do tempo. Lá, quando você decide passar por um nutricionista, até você perder os 40 quilos, quanto tempo levou? Tá? Aí Quantos meses? foi mais de ano. É como eu disse, eu erro ainda na dieta. Não é que ele que bate 100% que nem a cada 3 meses eu vou lá no André. Eu não bato 100% nesses 3 meses. Eu erro, como disse, mas eu não paro. Eu erro, mas eu volto. Sempre erro, eu volto. Aí, nesse processo aqui, quando eu perdi até os 40 quilos, deu um, 2 anos. Foi em 2 anos. Essa daí, tipo, indo, errava, mas tipo, indo, tipo assim, na minha, tipo, nada acelerado, mas também não ficava tão parado também. Fazia Sim. mais do que, sempre fiz mais do que eu errei, né? Porque senão acho que não conseguiria chegar tanto assim também. Mas foi 2 anos, eu acho que foi 2022 que eu comecei, né? Aí foi o ano passado que eu cheguei a bater os 40 quilos perdidos. Parabéns. E Parabéns. E para você que está assistindo em casa, que está aí tentando emagrecer, tentando ter uma vida saudável, pega esse gancho, assiste esse podcast, entendeu? Veja lá, a gente vai colocar para você ver o antes e o depois do Lalão, porque é possível. É possível e isso está aqui hoje. A gente tem ferramenta, você pode acessar esses profissionais que podem te orientar. E de verdade, é aquilo que a Elaine ele falou, né? É um dia por vez, é uma semana, é um dia, é aquele dia que você matou a dieta, mas volta no dia volto no seguinte. dia seguinte. Não desista, vá, você vai conseguir. E se você quiser saber mais de tudo isso que o Lalão falou, inclusive indicar aí o profissional que te ajudou, o André,
saber também na onde ele trabalha, Sim. também, além de emagrecer, ele faz a sua barba ali, corta o seu cabelo, dá um trato também para você homem, né? Mulher você não atende lá, mas indica também, né, Lão, para outro cabeleireiro aí. Atende os Indica pra maridos das outro. Os mulheres. maridos, Oxe. né? Os maridos das mulheres. É, pode ir. isso aí. Sempre Então, bem-vindo. Então você tem que entender que tudo tem tempo e processo. Respeitar o tempo, respeitar o seu tempo, você vai conseguir, cara. É isso aí. Consegue. E o Lalão conseguiu. É, É isso aí, gente. todo mundo consegue. E isso é para todas as áreas da nossa vida, né, Wellington? Exatamente. O emagrecimento não é diferente também da pessoa prosperar. Tudo aquilo que te promete um resultado muito rápido, gente, corre que é cilada. Corre. Se a pessoa te promete, emagrecer 30 quilos em 30 dias, é mentira. Primeiro que, se isso acontecer, é um milagre. O milagre existe? Existe, mas não nessa magnitude. Vai ficar milionário em 30 dias. É mentira, gente. Ninguém fica milionário em 30 dias. Tem que trabalhar e ralar muito. Então, é aquilo. Respeite o processo, respeite o dia a dia e tenho certeza que você vai conseguir chegar a um resultado incrível. Até porque a gente tem um exemplo aqui, ó, que está contando tudo para vocês, aquilo que muitas vezes vocês não sabem, né? Que é condicionar a mente, fazer um esporte também, ter uma boa alimentação, ter uma motivação para isso. Como que eu falei, não é porque eu quero fazer, porque eu quero ficar com o corpo bonito. É para quem que eu quero ficar bem. É pelo meu filho, é pela minha família, é pela minha saúde. Então, ter uma motivação, um objetivo claro, você consegue atingir as suas metas. E eu tenho aqui uma pergunta para o Lalão, né? Porque a gente está quase caminhando aqui para o final. Que é, Lalão, se fosse dar um recado, talvez um passo a passo, para as pessoas que estão nos assistindo, como que seria esse processo para a pessoa começar hoje? Conquistar aquilo que você já conquistou. Hoje, para dar um conselho, eu acho que ela mostrar que ela gosta dela, principalmente porque eu acho que a partir daí, se ela realmente gostar, tiver um compromisso com ela, ela vai fazer por onde, ela vai correr atrás, ela vai se dedicar. A gente pensar na gente em primeiro lugar não é errado, não é egoísmo, independente se a gente tem marido, esposa, filho, não é egoísmo a gente pensar na gente, porque assim, eles dependem da gente, então a gente tem que estar bem, que nem eu falei, a gente tem que estar bem. Mas assim, gostar da gente, querer fazer, não achar que a gente não consegue, que a gente consegue sim. Tô sendo a prova viva disso, que a gente consegue fazer, o que a gente quiser a gente consegue. É acreditar, mano, acreditar na gente, fazer por onde. A hora que o pessoal começar a falar, mas você vai fazer mesmo, porque a turma já sabe como que é a sua rotina, não dá ouvido, que eu escutei bastante isso aí também, quando eu falei que ia começar a treinar, que ia começar a fazer dieta, e o pessoal sabia que eu gostava de bagunça, gostava de pagode, gostava de tomar minha cerveja, do churrasco, tudo. Lá não vai durar, sei que tem, eu tenho até uns prints da turma que comentou comigo, tá tudo guardadinho. Gente, print, hein? Que não acreditou, mas tipo, eu queria. Se você querer, eu acho que tipo, a partir do momento que você acredita, falando, não, eu vou fazer, eu quero isso, você vai dar certo, não tem como. Não tem como. Você colocou na cabeça, você assumiu essa responsabilidade com você mesmo, eu acho que é o caminho, não tem outro. Foi o que aconteceu comigo. Bateu na minha cabeça, falei, não, vai lá, que dessa vez vai, e realmente foi. Eu me surpreendi, falar a verdade, eu me surpreendi também, porque eu me lembro muito claro de eu colocar na cabeça de falar assim, não, eu vou fazer valer a pena esse investimento no nutricionista dessa vez, e tá aí, tô indo agora em junho, faz 3 anos treinando, mudei de CPF. E às vezes aí eu fico olhando assim as fotos, é impressionante, mano. Mas E você acredita? Não, tem hora que. Teve que fazer outro documento, Lalão? Não, mas viu, pessoas assim, pessoas que eu conheço, tipo, bastante tempo, me viu de vista, assim, de primeira vez, assim, já não reconheceu. Nossa, você, Lalão, agora que eu vi, desculpa aí, ó. Tipo. Mas foi muitas pessoas, muitas, não foi uma, nem duas, nem três. Eu não reconheci, gente, eu confesso. Foi muito, ó, tipo assim, de hora que, tipo, sabe, quando você cumprimenta a pessoa, que a pessoa te olha,
ela não te reconhece assim de cara já, daí, meu, foram várias pessoas. E isso é bacana, né? Assim, além de não reconhecer, mas para você, você se conhece, né? Porque Sim, foi ali construído durante esses 3 anos, né? É diferente, às vezes, nada contra, mas diferente quando a pessoa faz aí uma cirurgia, uma para rápido. Às vezes o corpo dela muda, mas ela não acaba se reconhecendo, entendeu? E também sim. a mente, né? A mente, né? Tem que ser um processo para você ir bastante. ensinando a sua mente que aquele novo corpo te pertence. Exatamente. Porque E é diferente. e é aquilo que a gente Eu vou falou dar do dia a dia, né? Que a gente, o dia a dia vai passando, e como você está fazendo um processo que é lento, então Sim. você vai se conhecendo junto com o Sim. processo. Então não tem como você. Fazer de um dia para o É, outro, né? E os, exatamente. e os benefícios, né, não? Porque assim, se puder compartilhar, porque geralmente quando a pessoa perde muito peso, muito rápido, fica com pele, essas coisas. Exatamente. E aparentemente você não aconteceu isso, né? Ficou, não ficou. E o que ajuda bastante é a musculação. É. É a musculação que ajuda nessa parte aí. Tanto é por Exatamente. isso eu não abandono. O que eu sou mais dedicado Sim. a musculação. A musculação é o que. Top. Nossa, Top. esse episódio aqui deu vários insights. Então, primeiro é isso, gente. Mudança de hábitos, mudança é o querer, é compromisso com você. Com você. Cada dia vai criando uma sinapse neural aí no seu cérebro que você vai conquistar. Seja em qualquer área. Qualquer área da sua vida. Eu acho que é isso daí mesmo. Não é só que às vezes pessoas têm parte no financeiro. Se quiser arrumar, vai arrumar. Entendeu? Tem que querer. Tem que passar. É que a turma ninguém quer passar o difícil, né? Que é o processo. O processo é o difícil. difícil, cara. É difícil. É isso. Misturar ali os ingredientes. Dolorido. Né? Já quero comer o bolinho ali no final. É dolorido. Tipo, tem várias. Não pode falar bolo, tem que falar salada. Né? Vários obstáculos que aí a gente acha que não vai conseguir superar, mas daí a gente vai tentando e passa. Daí, tipo, você fala, pô, que legal, consegui fazer isso daí. Aí. Eu acho que a hora que você consegue, tipo, ter um resultado naquele esforço que você está tendo, por mais que seja mínimo, eu acho que dá um start na sua mente, e daí você quer mais, você quer sempre mais. E é assim, né? Primeiro, o pessoal às vezes tira uma onda, fala que não vai conseguir. Exato. Ou não acredita, né? Não. Aí depois eles começam, tipo, acho que esse cara mudou mesmo, né? Acho que tá mudando. Aí depois, no final, aí eu... O que você fez? Como é que faz? Isso. Me ensina. Não, onde você foi? Mas foi muitos, cara. Muitos. É isso. Não foi e às vezes é pessoa próxima, né, Lalão? Sempre próximo, né? Porque pessoa distante não fala com a gente. É sempre não quem vê, tem. Né? Não conhece o nosso íntimo, né? É só quem é próximo da gente que fala com a gente, entendeu? Que vai conseguir dar aquela cutucadinha. Então, nunca é gente estranha. Sim. É sempre os conhecidos, não tem jeito. E às vezes, assim, eu não sei você, né? Mas, tipo, a gente às vezes bate por aí e fala assim, mas como que você conseguiu? Me explica, me ensina. Aí a pessoa quer, às vezes, a receita, assim, pra ela fazer agora, né? E aí você pega e começa... Pagar o preço não quer pagar o preço. E você sentar lá, se aprender desde o comecinho, engatinhar, dar os primeiros passos, depois você correr 5 passos. Cara, eu não tenho dúvida que você vai concluir esse objetivo de ser maratonista. E se eu não estiver enganado, apenas 4% da população no mundo consegue completar. 1%. 1%, né? 1%. É 6% que corre e 1% que consegue. É isso aí, ó. Obrigado por me corrigir, estava falando enganado. Então você vai se tornar esse 1%. E já fica o convite aqui, porque esse episódio era para ser depois, né, da sua programado maratona. Era você vai isso. Vir aqui com a medalha, vai vir troféu, com a medalha, com certeza, camiseta, pode ter certeza. E mostrar pra galera aí, porque assim, o Lalão, cara, assim, é um exemplo, é meu amigo, né? Gosto muito de você, Lalão. Obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço. E poder compartilhar esse exemplo de vida para você que tá assistindo, cara. E tá aqui, tá muito perto, entendeu? Da gente. Às vezes a gente fala assim, pô, eu quero ser igual o fulano lá, artista, da internet e tal. Cara, a gente tem um exemplo aqui. O Lalão impacta hoje, Lalão. Acho que todo mundo que passa ali no seu estabelecimento, às vezes você deve dar
um insight, né? Não, hoje em dia é difícil um cliente que senta na cadeira lá que eu não falo de atividade física, mano. É difícil. Não vou mentir, não. Sempre o assunto é esse daí, ó. Ainda mais, às vezes, parece cliente assim que faz bastante tempo que não vai. Fala, ô, louco, quanto você está magro e tal? Eu falo, não, treinando e tal. Mas eu já ouvi também que eu tava usando droga. Pode ter certeza, tem viu? haters por aí. Porque é aquilo lá, né? Você tá gordo, você tá tranquilo, tá saudável. Agora você começou a cuidar da saúde, aí você tá usando droga, tá fazendo alguma coisa errada, tá doente. Tá doente, eu escutei também. Eu escutei todos esses negócios aí que a turma... realmente é verdade. Você escuta. Bom, gente, nós estamos caminhando aqui pro final. E eu vou deixar para vocês aqui as 5 dicas do Lalão que eu anotei aqui nos meus dedinhos. A primeira dica, tenha você em primeiro lugar. É isso aí. Segunda dica, amor próprio. Não é egoísmo ter amor próprio. Terceira dica, você precisa começar, seja determinado. A quarta dica, gente, você tem que acreditar em você e não ligue para o que os outros estão falando. E a quinta dica, que eu acredito que é a mais importante, é comece e se supere. Mostre para você e para tua mente quem é que manda. É você. E tudo que você precisa está dentro de você. É isso Não aí. precisa buscar ferramentas lá fora. Dentro de você, você vai encontrar tudo aquilo. E é claro que a ajuda externa, ela ajuda, né? Mas só depende de você, que o Lalão já colocou aqui. Que depende dele, que quando ele falha, ele começa de novo. Então, aqui, eu quero deixar minha gratidão pro Lalão, por ter compartilhado toda a experiência dele. Quero que vocês também sigam o Lalão lá no Instagram, para vocês acompanhar aí esse processo dele de maratonista, que ele vai conseguir. Então, tem que ter torcida, gente. Tem que ter vibração positiva para que ele consiga concluir o objetivo. Eu acredito, Lalão, que esse processo seu aí da dengue também teve uma função. A doença tem uma função na nossa vida. Talvez seja um momento para você descansar um pouquinho, se preparar mais e concluir esse 1%. É mundial esse 1%? É isso aí. Mundial. Então, gente, eu vou deixar o Lalão aqui dar um recadinho final para vocês. E eu peço aqui para vocês, assistam ao nosso podcast, clica no sininho, se inscreva no nosso canal. E é claro que quem vai encerrar aqui e dar a palavra final é o Lalão. Muito obrigada, gente. Antes do Lalão fechar, Helena, eu queria aproveitar de novo e pedir pro pessoal aí, ó, seguir a gente e principalmente dar aquele like lá também na questão do Instagram do Lalão, da Semente da Vida, e agora a gente também tá com o nosso Instagram do Pod Vida. Então segue lá o nosso Pod Vida também, que lá a gente vai ter bastante corte dos nossos episódios. E Lalão, compartilha com a massa aí que você tem muito cliente, pode né? Deixar que eu vou... E agora o espaço é seu, pode falar do seu estabelecimento, pode mandar um recado para alguém. Aqui é seu. Solta a voz. E se você quiser olhar para essa câmera aqui, você vai estar olhando nos olhos de todo mundo aí, de 3 bilhões de pessoas. Pessoal, eu vou agradecer vocês primeiro, né? Que, é legal, foi gostoso. Legal, deu muita risada aí. E, contar um pouquinho desse processo aí que a gente está enfrentando aí. É gostoso. E assim, o recado que eu vou deixar para vocês é que eu já falei antes, acreditar em vocês, dá certo. Pode ser difícil, mas se você acreditar, se você quiser de verdade, você vai conseguir, mano. Eu consegui, então não é nada que você também não possa fazer também. E é uma melhora de vida para você. Você vai, tenho certeza que cada dia que você acordar e se olhar no espelho, você vê sua família te olhando diferente, parece que até muda o comportamento da sua família com você, e você muda também. Entendeu? Você tá mais harmonioso, você tá mais feliz, então a harmonia dentro da sua casa fica muito melhor. Então, acredita, se você quer, vai para cima desse objetivo que você quer de verdade, não deixa nada te atrapalhar, não deixa ninguém falar no seu ouvido, só foca no que você quer, que eu tenho certeza que o resultado vai ser excepcional e você vai gostar demais.
E muito obrigado e boa noite para vocês. Obrigada, gente. isso aí. E é isso aí. Recadinho final e palavra final. Acredite, você tem o poder de mudar a si mesmo e todo o seu ambiente. E sejam bem-vindos no Pode Vida. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.